Ai, bom dia, bom dia, bom dia. Roberto Negrete, Cristina Dantas. Hoje eu juntei duas pontas muito legais, porque eu acho que é um assunto que combina com esses tempos também, né? A gente está procurando temas que combinem com quarentena. Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem, mas é o design de interiores Roberto Negrete e a jornalista Cristina Dantas. A gente vai falar de leitura de livros e de estantes, bibliotecas, como arrumar. Então, a gente vai juntar dois pontos que eu acho que são bem interessantes e que têm tudo a ver. Eu gostaria que vocês primeiro se apresentassem, falassem um pouco de cada um de vocês. Vamos lá, Cris, começa você. Bom, eu sou jornalista faz 35 anos e ainda colaboro com Casa Vogue, mas já estou um pouco mais afastada do jornalismo porque agora eu me dedico à minha oficina de escrita, que é de não ficção. Não quero ensinar ninguém a ser escritora, porque eu também não sou, mas é uma oficina de escrita para quem quer aprender a se expressar bem, para se expressar com clareza, etc. E é isso. Ah, legal. E aí, Rob? Bom, eu sou Roberto Negrete, sou designer de interiores e além do meu trabalho já faz alguns anos, não vou falar quantos, eu tenho a honra de ter acompanhado de perto a elaboração de um livro que se chama Brasil Porta Dentro, justamente com a Cristina Dantas, que está no meu monitor aqui de baixo. Não sei no monitor de vocês como vai aparecer. Não, tá isso aí. Eli, vocês não têm um livro aí, então vocês fizeram juntos um livro para a ABD, né, sobre decoração de interior. Você não tem um livro aí para mostrar para a gente? Tá, vamos mostrar, porque afinal de contas esse trabalho... Quanto tempo vocês demoraram para fazer esse trabalho, Cris? Acho que foi quase um ano. Qual que era a proposta dele? O Negrete já tinha esse livro na cabeça, ele já tinha todo ele elaborado, que era contar mesmo exatamente isso, a história do design de interiores no Brasil, como é que foram os primeiros, os pioneiros, como é que começou. E quando eu entrei para fazer a pesquisa e depois desenvolver o texto, então a gente trabalhou muito junto, né? Assim, o Negrete me dando as coordenadas, quem entrevistar e tal. Foi bem legal, né? Foi bem gostoso fazer isso. É bom ter ganho muito dinheiro nisso para poder fazer outro projeto, porque eu me divertia a beça. Deve ter sido, imagina... A gente parava a madrugada e às vezes se falava tarde, mandava e-mails para não atrapalhar, aí a resposta vinha de imediato, porque os dois estávamos insones fazendo a mesma coisa. Que legal, que bacana, né? Bem bacana esse livro. Ô, Rob, vamos começar com você. Você tem na sua casa, que até tem um vídeo que eu já tenho lá no Radar Design, no canal no YouTube, tem um vídeo que a gente fez gravando no seu apartamento, que é lindo, e que mostra bem a sua casa. Quem quiser vai lá para olhar, porque dá para ver inteirinho, né, no vídeo, que agora a gente não pode mais, por enquanto, visitar, né? Oi, Rob. Está no YouTube disponível. Eu sempre mando o link para um monte de gente. Então, e você tem uma coisa que é muito interessante, porque você tem como uma peça muito importante na sua sala, que a sua estante, né? Que depois a gente até vai pedir para você mostrar, e que está assim na frente da sua sala de jantar, digamos, da sua mesa de jantar, que também funciona até como uma mesa de reunião. Qual que foi a tua ideia? Você não quer mostrar um pouquinho dela, então, e falar da sua proposta nesse espaço aí? Na verdade, eu moro num apartamento de alguns metros quadrados, onde a parede mais extensa era uma parede do fundo da sala de jantar. Então, eu tenho várias bibliotecas, essa não é a única. Essa é a biblioteca dos livros de arte, dos livros de decoração e dos livros do meu hobby, que são os transatlânticos da primeira metade do século XX. Então, eu precisava de um lugar para acomodar que seja confortável para mim visualmente. E como era a parede mais extensa, eu não me importei que fosse a parede da sala de jantar, porque no final das contas eu moro aqui e eu faço o que eu quero. E me pareceu uma solução confortável, porque para procura, para pesquisa, eles estão sempre à disposição. E acabou se transformando em parte da minha identidade, sem ser proposital. E isso me faz bem. Me sinto acolhido quando olho para isso. Não, é muito legal. E a Cris vai dar para a gente umas dicas, né, Cris?
de alguns livros para leitura nesse momento de reclusão que a gente está vivendo. Eu até falei para vocês, eu estou numa fase que eu não estou conseguindo me concentrar muito para a leitura, não, para ser bem sincera, porque a gente acaba tendo que trabalhar muito, né, Cris? Enfim, eu estou trabalhando sozinha, fazendo todas as minhas atividades e agora voltei para minha casa, que eu estava fora, agora voltei. Então, assim, não sobra muito tempo, na verdade, para poder fazer. E eu acho que a leitura precisa ser uma coisa que... Eu acho que são fases também, né? Nesse exato momento, eu estou meio assim... Não sei se eu não peguei um livro legal e, de repente, eu acho que a Cris pode dar umas dicas interessantes sobre estilos diferentes de leitura, né? Porque acho que, dependendo do jeito que a gente está, a gente vai mais para um tipo de leitura do que outro, né, Cris? O que você acha? Eu acho que muita gente, no começo da quarentena, pensou o que eu pensei, assim, vou aproveitar para ler os clássicos, cada capital de 700 páginas, assim. Não é o momento. Eu tentei e não consegui, porque está todo mundo numa certa ansiedade. Eu acho que é difícil hoje quem não esteja, né? Então, acho que o ideal agora é pegar livros que te distraiam um pouco, que te façam dar um pouco de risada, ou que sejam de suspense, né? Aqueles livros que você gruda neles, que você quer ir até o fim. Porque agora realmente não está dando para grandes imersões, não. Não é o momento. Então, assim, o que eu separei aqui... Clarice Lispector, uma coletânea, porque isso não tem época, é sempre. Lígia Fagundes Telles, a mesma coisa. Felizmente, a gente tem esses volumões, que aí você lê o que você quiser, na hora que você quiser, você pode ir de um, né? Isso que eu acho que é maravilhoso, né? Você lê um conto e depois você para, aí você vai lá e lê outro conto, não é? Pois é, você não tem aquela obrigação, né? Você pode escolher um conto agora, aí você deixa o livro, aí você pega outro. Então, isso também pode ser de acordo com o seu momento, né? O que você está disposta. E aí também peguei eu adoro a Tati Bernardi, que é uma colunista da Folha de São Paulo, ela é roteirista também, e ela mostra um pouco autoficção, é muito baseado nela. E tem muito dessa personagem que a gente conhece tão bem, que somos nós, né? Os urbanos, hoje em dia, a gente que faz mil coisas e eventualmente você se vê numa crise de pânico. Você não consegue entrar num avião, você não consegue fazer aquelas coisas básicas. Só que ela faz isso com muita... Tem muita história aqui que eu acho que deve ter acontecido, sim, e ela faz isso com muito humor. E às vezes não tem tanto humor assim, mas a gente se vê muito nisso, né? Você se depara ali nessas situações. Então, eu gosto muito dela por isso. Ela tá saindo... Esse aqui se chama, aliás, eu não falei, né? Depois a Louca Sou Eu. Ela conta várias passagens da vida dela. Tem uma muito engraçada, quer dizer, da vida dela. Claro que tem muito de ficção, mas tem muito dela também. Então, ela conta uma parte, por exemplo, do livro, fala de uma festa de quando ela mudou de São Paulo para o Rio, né? Foi convidada pela Globo. Então, tem muito de autoficção, sim. E aí ela falou, quer saber? Eu vou dar uma festa de aniversário aqui com uma gente que ela nunca não conhecia, né? Tinha acabado de conhecer, mas ela resolveu se enfrentar e dar essa festa. Convidou um monte de gente, ela chega lá, tem um monte já de convidado, e ela entra em pânico e foge. Ela dá o cano na própria festa, entendeu? Porque são situações de quem vive assim esses momentos mesmo, né, de ansiedade, de pânico, só que ela exacerba para a coisa ficar engraçada. Tá. Então é mais ou menos por aí. Pequenas historinhas que ela vai contando, pequenas situações de uma festa, de um jantar. Tem pessoas mesmo, ela cita o Contábil do Caligares, por exemplo. Tem pessoas que a gente conhece, que estão aí. Então, esses livros todos que eu separei são de pessoas e situações muito, muito de hoje, né? Que a gente conhece. Eu não peguei nada assim de século XVIII, século XIX, achei que não era o momento. E a Tati, eu acho que tem muito isso, assim, essa vida que a gente tá vendo, né? Às vezes na gente, às vezes no amigo, enfim. Porque agora tá todo mundo meio que pirando um pouquinho também nesse momento, né? Mais ainda, né? A gente já estava surtando antes. Tem psiquiatra muito psiquiatra fazendo live, assim, tentando, né, segurar um pouco a saúde mental das pessoas. Não tá fácil, né? Não. Fica
quando você trabalha em casa é legal, você sai, toma um cafezinho na livraria, volta. Mas assim, né, uma coisa obrigatória, enfim. Esse aqui é da Patrícia Mello, que chama Mulheres Empilhadas. Ela fez uma coisa interessante, porque essa também é muito contemporânea. Ela pega histórias reais, a gente vive hoje essa questão do feminicídio, que é uma coisa que pega muito, né? Só que ela pega histórias reais e cria, paralelamente, ela cria uma ficção de suspense. Então, tem vários assassinatos que vão acontecendo durante são audiências de mulheres que foram assassinadas e essa advogada vai assistir e ela acaba se envolvendo muito com essas situações, né? Com essas mulheres. Então, o que é interessante, assim, é ela levantar esse assunto e criar uma ficção em cima. E é legal porque às vezes você acha que é bem a história do romance policial, que você acha que você está indo na linha certa, você já sei quem é o assassino. De repente muda tudo. Você fica perdido, você fica mais curioso ainda para saber, afinal de contas, para onde é que está indo essa história, né? Então acho que agora a gente precisa disso, não? Alguma coisa que te prenda atenção, você fica instigado, né? Saber o que está acontecendo. Eu vou pedir depois para você, Cris, você vai me mandar a foto desses livros e eu já estou com todo aqui, para a gente, eu vou colocar lá no Instagram para explicar melhor, um por um, para todo mundo poder, quem tiver interesse, né, poder ver. Esse aqui é o da Olga Tokarczuk, essa polonesa que ganhou o Nobel de Literatura de 2018. Eu não li outros livros dela, eu só li esse. Também é nessa linha suspense, só que não fala de feminicídio, fala de ecologia. Então, é uma mulher que ela já tem uma certa idade, é professora de inglês, mora num vilarejo e que tem muitas casas de veraneio, né? Então, ela é professora de inglês, tradutora de William Blake, mas ela também é caseira dessas casas e ela também aproveita o tempo livre para desmontar apucas que montam para animais silvestres. Tem um caçador na área. E ela fica indignada, porque ela é muito a favor de que se preserve a natureza, né? Tem muito caçador nessa área. E ela fica muito enlouquecida com isso. E começam também a aparecer assassinatos. Então, tem sempre essa protagonista, a Janina, se não me engano, que conduz essa história. Bem legal. Agora, eu acho que a gente podia fazer, antes de você continuar, eu queria fazer uma perguntinha para o Roberto. Eu queria que ele mostrasse para a gente um pouco mais da estante dele, aí da sua biblioteca, e se você tem alguma dica assim, de como é que se você tem alguma ordem para organizar seus livros, como é que você costuma fazer, se tem algum jeito que você acha que funciona melhor. Bom, se o teu sistema tolerar que eu venha andando pela casa, eu tenho que levar o computador para longe para poder mostrar a biblioteca. Não, vai lá, vamos ver. A gente quer ela assim. E eu não sei se isto vai ser suficiente. Não, começa aí, depois você levanta. Olha que linda. Tá? Agora eu vou levantar, tá? Levanta lá para mostrar de longe, porque essa estante de longe, ela é muito linda. Olha que lindo. Olha, lindo. E realmente, nesses ambientes integrados, eu digo isso porque a minha casa também é assim, a gente tem pouca parede, né? Você acaba abrindo tudo e fica com pouco espaço, com pouca parede, né? Eu aqui em casa tenho isso também. É boa essa visão? Tá ótimo, tá lindo. Mostra bem aí. Vou mandar a foto depois. Depois você vai me mandar a foto dela. E como é que você organizou aí? Como é que você distribuiu as coisas? Você tem alguma... Bom, mas isso é muito pessoal. Eu tenho os meus livros organizados por assunto. Então, isso facilita, porque eu sei onde tem cada uma das coisas. Então, cada vez que eu tenho que fazer pesquisa, eu posso ir num determinado metro da estante. E nesse metro eu encontro o que eu procuro. Então, sei lá, eu posso te mostrar. Daqui
até um pouquinho mais para trás, certo? Só tenho até, para aí, aqui. Eu tenho livros de decoração, todo atrás de mim. Agora, estes são monografias sobre decoradores importantes para o nosso trabalho. Em cima, até o Century, são todos transatlânticos. E daqui para lá, são todos livros de arte. E coisas que me interessam. O que é seu hobby de transatlântico? Explica isso para mim. O que é? Eu nasci numa cidade portuária, Graça, e toda a minha família viajou de navio. Então, eu tinha uma loucura inicial desde garoto com navios. Minha tia tinha uma maquete do Queen Mary, que era um navio inglês dos anos 30. Então, eu era fascinado com isso. E, na verdade, eu acabei encontrando designs de interiores através do decor dos navios. Que legal. Hoje, eu não sei por que as pessoas se esqueceram, mas era a única forma de você chegar. Não tinha outra forma de você chegar. Então, isso implicava você ficar dentro de um mesmo recinto durante um período de tempo longo, 2 semanas. E isso já com os transatlânticos a vapor. E eram, na verdade, para muitas nações, como a França, por exemplo, uma forma de exportar o seu savoir-faire, seu know-how. Eram pontos de marketing para a sua indústria. Então, a indústria de alimentação, a indústria de artes, a indústria de mobiliário, a indústria de tecidos, os têxteis, em linhas gerais, eram mostrados no decor dos transatlânticos. O governo francês, inclusive, subvencionava, ele bancava a construção dos navios para que se exportasse a indústria francesa dentro deles. Então, uma família de classe alta com muito dinheiro fazia uma travessia na primeira classe e ficava em contato com todas as belezas da orfebreria e da prataria francesas. Quando chegava a hora de comprar, era isso que comprava. Que interessante. Cristais, tudo era representado, ou seja, era tudo tão luxuoso, né? Era tudo tão... Mas, inclusive, quando não se tratava da primeira classe, a segunda e a terceira classe também tinham espírito nacional, tá? Sem contar que era uma forma de chegar, porque não tinha outra forma. Isto é, talvez nos anos 30 tivesse já dirigíveis para você fazer a travessia, mas era muito menos frequente do que fazê-la de navio. É isso aí. Ô, Cris, e aí? Quais são as outras dicas de leitura que você tem para a gente? Então, eu vi que assim, eu separei só autoras, né? Mas, para salvar aqui, temos um argentino. Que ótimo isso, é ótimo. São 120 pagininhas, é um escritor de 40 e poucos anos, sem tanto sucesso, sem tanto dinheiro, sem tantas perspectivas. Como é que ele chama? Como é o nome dele? O autor é Pedro Mairal. Pedro Mairal. Pedro Mairal, a uruguaia. E é da Todavia. E é muito interessante porque essas 120 páginas tem um dia na vida deste homem. E vai de uma ação que é basicamente corriqueira, mas que envolve uma aventura. E isso vai mudar muito a vida dele. Eu não vou ficar dando spoiler, porque este é um livro que, assim, que realmente não dá para ficar falando muito, porque aí dar spoiler mesmo. Mas é um livro, assim, eu já dei de presente para algumas pessoas, e assim, todo mundo que leu gostou muito, e aquele tipo de livro que te faz você grudar. E eu acho que isso é uma coisa importante hoje, um livro que te tire da realidade, te leve para o bom. Nossa, nem fale. Isso é ideal. Com curiosidade, né? Que assim, essa foi mais ou menos a minha intenção nessa seleção aqui. Pegar esse tipo de livro que tem essa pegada, né? E assim, tem um livro que esse já não é tão levinho, mas eu acho que essa chilena, Alina Meruane, outra mulher, ela tem 4 livros. Hã? Não, estou só lendo o livro. Sangue no Olho. Tá. Sangue no Olho. É
outra história, assim, eu acho que a gente está vivendo uma fase em que, assim, a autoficção, ela está tomando conta, né? No caso da Tati, acontece isso. No caso da Lina, não é autoficção, mas sempre ela é uma chilena radicada em Nova York com pais médicos. Então, ela faz uma ficção em cima desses elementos que ela conhece tão bem, né? E aqui eu acho muito interessante, ele toca numa situação mais delicada, eu acho. Assim, até onde você pode ir na sua vida, até que sacrifícios você é capaz de fazer por amor a uma pessoa. Rob, você tem algum livro para você dar uma dica? Eu tenho o livro na minha mão, mas eu acho que todo mundo deveria, se quiser ler um pouco melhor, uma escrita deliciosa e fácil de um cara que escreve romances gigantescos, quilométricos e complexos, mas que ele escreveu um breve conto que se chama o Conto da Ilha Desconhecida, do José Saramago, que é um livro que você lê numa sentada, mas é uma viagem deliciosa, com começo, meio e fim, com a narrativa do Saramago, e é muito fácil de ler. O Conto da Ilha. Bacana. Eu tenho uma dica aqui de um livro que para mim é meio de consulta, assim, não é tão, que é o do Século do Conforto, que é um livro que eu achei já faz um tempão numa livraria, que é dessa Joan Didion. Joan Didion é uma americana que ela pesquisa quando surgiu o sofá. Então, quando começou, ela fala sobre como é que se vivia no século XVII. Esse livro aqui é um livro para a gente ler de vez em quando. Eu acho bem gostoso, tem tudo a ver com o que a gente faz, é ilustrativo, é muito legal. Você conhecia esse, Rob? Não. É bem legal. Agora vai ser a sua vez de você me mandar o título. Eu vou te mandar. É Quando os Parisienses Descobriram o Casual e Criaram um Lar Moderno. Então, é bem interessante. Mas, olha, adorei, gente. Adorei mesmo, muito obrigado. O Rob vai mandar fotos dessa sua sala de jantar linda. Cris, obrigado pelas dicas. Eu vou ver aqui, vou colocar tudo direitinho, explicadinho, como você mandou para mim, para quem quiser se interessar, né? E foi muito bom, muito obrigado. Vamos combinar outros papos, outros bate-papos. Tá bom? Obrigado. Imagina. Beijo para os dois, brigadão, viu? Fiquem bem, cuidem-se. Um beijo, obrigado. Tchau, tchau.